queridos alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um semestre letivo. Eu sou a professora Kelly Lopes, de Biologia, e a partir desse segundo semestre eu estarei com vocês, nessa reta final do ano letivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma revisão dos principais conteúdos abordados no semestre passado. Mas antes, já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esses conteúdos. Hoje, nós abordaremos esses 4 tópicos: classificação dos seres vivos, vírus, reino Monera e reino protoctista. Vamos lá? Classificação dos seres vivos. A taxonomia, a parte da biologia que identifica, nomeia, classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. É possível que essa seja a área mais antiga da biologia e ela tem esse papel de descrever, nomear, classificar os seres vivos em geral. Desde os tempos remotos, o ser humano ele busca classificar os elementos da natureza e isso resultou em vários sistemas. Aristóteles, Teofrastos, que foram filósofos gregos, estabeleceram também as suas relações, as suas divisões e sistemas de classificação. Só em 1735, o Carl von Linné, conhecido por Linneu, ele publicou um livro chamado de Sistema Natural e nesse livro ele propôs um sistema hierárquico. E aí ele estabeleceu a espécie como base da classificação das espécies, dos seres vivos. Criou também 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Com isso, ele também estabeleceu uma nomenclatura binomial. O que é que significa isso? Para cada ser vivo, ele definiu que essa espécie ela teria um nome e nesse nome seria colocado duas palavras, seriam 2 nomes, daí o nome nomenclatura binomial. Essa nomenclatura foi usada a língua latim para nomear, visto que é uma língua morta, ou seja, uma língua que não estava mais em uso. Aqui podemos observar o nome científico do homem, Homo sapiens, da espécie humana. Se vocês observarem, nós temos aqui algumas regrinhas, relembrando aí os assuntos que já foram vistos, que o primeiro nome, que significa o epíteto genérico, ele deve ser escrito com letra maiúscula, enquanto que o epíteto específico deve ser escrito com letra minúscula. E aí nós temos o nome das espécies. Outra regrinha é que esses nomes científicos eles devem vir em destaque no texto, ou em itálico ou grifado, como podemos observar. Mas o que é espécie? Espécie é o grupo de populações naturais capazes de realizarem intercruzamentos entre si e gerar descendentes férteis. Essa é a nomenclatura, a definição mais comum, que o cruzamento entre espécies, entre seres de mesma espécie, que são reprodutivamente isolados de outros grupos, eles vão gerar, cada grupo, cada espécie, um descendente fértil. Então, essa é a principal classificação, definição de espécie. Após a proposta de Linneu, foram criadas outras categorias taxonômicas, foi dado o nome de táxons. Cada táxon possui um grupo de seres vivos com características semelhantes entre si. É o que nós podemos observar. Esses táxons, a gente tem aqui essa nomenclatura que se dá pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo espécie a base da classificação e o reino o grupo até então o mais abrangente. Podemos observar nessa imagem, nessa tabela, nessa classificação, que quanto mais próximo de reino, mais diferenças nós encontraremos entre esses grupos. Quanto mais próximo de espécie, mais semelhante são esses seres. Então, essas são algumas informações importantes da classificação dos seres vivos, observando os níveis de classificação biológica.
A classificação dos seres vivos, ela foi, né, também definida em 5 reinos. São eles o reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Nem sempre, né, esses reinos eles foram definidos dessa forma. Antes, as espécies entre si eram divididas em 2 grupos, plantas ou animais. Porém, começou a surgir vários problemas em relação a essa classificação, devido à observação e das diferenças tão grandes, né, que existiam entre os diferentes seres vivos. Foi aí que resolveram criar mais grupos, né, que a gente vai ter aqui o reino Monera, o reino Protoctista e o reino Fungi, que foram grupos criados para incluir esses outros seres tão diferentes do que eram considerados plantas e animais. E aí nós temos aqui o reino Monera, que é constituído por todos os seres que são procariontes, ou seja, possuem células simples, sem núcleo definido, sem organelas, são unicelulares, são autótrofos e heterótrofos, ou seja, tanto produzem seu próprio alimento, como também dependem de outros seres por meio da absorção, e são classificados como as bactérias, exemplos, né, e as cianobactérias. O reino protoctista, a partir de reino protoctista, nós teremos aqui todos os seres eucariontes, né, que são os eucariotos. Esses seres, né, a gente vai ter aqui diferentes características, vamos mais à frente falar um pouquinho mais detalhado de cada um deles. E o reino protoctista ele é constituído basicamente por protozoários e algas. Falaremos mais adiante. O reino fungi é constituído também por seres eucariontes, unicelulares, pluricelulares, se alimentam por meio da absorção, ou seja, são heterotróficos. E aí nós temos como exemplos os fungos, né, como leveduras, bolores, cogumelos. As plantas, né, também são seres eucariontes, todas pluricelulares, assim como também os animais, diferenciando pela forma de nutrição. Plantas são autótrofas, enquanto que os animais são heterotróficos. E aí nós temos aqui alguns exemplos, como os musgos, samambaias, né, plantas com flores, e animais, esponjas, corais, peixes, mamíferos, né, que são exemplos de animais que veremos nesse segundo semestre. Com o avanço da biologia molecular, o estudo das moléculas, né, que formam os seres vivos, começaram a se buscar novos métodos de classificação. Foi aí que surgiu uma categoria que é superior ao reino, que nós vamos chamar de domínios. Existem 3 domínios, né, segundo Carl Ruse, que é o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. O domínio eucária compreende ao grupo dos eucariotos. Todos os seres eucariotos, ou seja, aqui nós temos os animais, fungos, plantas, né, protozoários, fazem parte do grupo eucária. Eucariotos têm relações semelhantes e, com isso, eles vão ter aí essa classificação, fazem parte do mesmo domínio. Os procariotos, né, aí nós vamos ter aí uma divisão, que são as bactérias, que a gente também chamada de eubactérias ou bactérias verdadeiras, e as arqueabactérias, que são as bactérias antigas. E aí a gente tem essa divisão. Bactérias e arqueabactérias são os procariotos e eucária são os eucariotos. Vamos falar um pouco agora sobre a sistemática. A sistemática, assim como a taxonomia, ela também busca descrever os organismos vivos, porém ela se preocupa principalmente com a filogenia, ou seja, com a história evolutiva das espécies, né, ao longo do tempo. E aí nós temos aqui o que nós chamamos de cladogramas, né, que é uma espécie de diagrama, veremos um exemplo no próximo slide, que tem como principal função descrever, né, demonstrar como é que ocorrem essas transformações, nessas formações das espécies ao longo do tempo. E aí a gente tem aqui 2 nomenclaturas importantes. A primeira é a anagênese, que é o processo pelo qual, né, surgem modificações, né, de características numa população de seres vivos ao longo do tempo.
A anagênese, ela funciona como uma transformação progressiva. E a gente tem aqui uma espécie A, essa espécie A, ao longo do tempo, ela sofre transformações, fazendo surgir uma nova espécie. Da mesma forma, a gente pode observar desse lado. E a cladogênese, ela é um processo de ruptura, né, que ocorre numa população e com isso vai gerar duas ou mais populações que não mais se comunicam. É o que ocorre aqui, né? Por meio de uma barreira geográfica, essa população sofreu uma divisão e ela não se comunica mais. E aí a gente chama isso de cladogênese. Podemos observar melhor aqui nesse próximo slide. Anagênese são as transformações progressivas que ocorrem ao longo do tempo, enquanto que isso por meio de mutações, seleção natural, e enquanto que a cladogênese é um processo de ruptura, né, um processo de separação, principalmente por meio de barreiras geográficas. E aqui a gente tem um cladograma, né, que mostra essas relações de parentescos entre as espécies, principal objetivo da sistemática. Aqui nós temos também um cladograma representando as relações de parentescos entre grupos de plantas. Vamos falar agora sobre os vírus, né? Os vírus, até hoje existe uma discussão se são seres vivos ou não. Isso porque os cientistas ainda não chegaram num consenso. Vírus são considerados, né, seres compostos orgânicos, né, por alguns cientistas, isso porque eles são seres acelulares, ou seja, eles não têm célula. São considerados, por isso, parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para eles se reproduzir, eles precisam estar dentro de uma célula. Possuem material genético, DNA ou RNA, ou alguns exemplos também possuem os dois materiais genéticos. Normalmente, eles possuem um envoltório proteico. Esse envoltório proteico nós vamos chamar de capsídeo. Alguns apresentam ainda um envelope, a gente vai chamar de envelope viral, né? Esse envelope ele dá uma maior proteção e caracteriza algumas espécies de vírus. E outros ainda possuem espículas, como vocês podem observar nessa imagem. Os vírus eles têm muita especificidade. Para cada doença, para cada ser vivo, às vezes para cada parte do corpo, né, existe um vírus específico. Aqui nós temos um que é o vírus bacteriófago, que é o vírus que afetam somente bactérias. Aqui nós temos o coronavírus, né, nós temos o vírus da AIDS, né, não aqui nessa imagem, mas existe também o vírus da AIDS, outros vírus que têm características bem distintas. Iremos falar agora sobre algumas doenças, né, virais, que nós chamamos de viroses em geral. A mais conhecida delas, né, atualmente é a Covid-19, que é uma doença transmitida por vírus, né, em contato com o ar, com superfícies, né, normalmente secreções. E aí a gente tem aqui outras doenças como a poliomielite, a raiva, HPV, sarampo, herpes, como estão demonstrados aqui nessas imagens, cachumba, gripe, né, a febre amarela, dengue, zika e chikungunya, que são todas doenças transmitidas pela picada do Aedes aegypti. E aí nós temos várias doenças que vão trazer aí, né, diferentes características que já foram abordadas no semestre passado. Vamos falar um pouco agora sobre o reino Monera, né, que é o reino das bactérias. O reino Monera é constituído por bactérias, cianobactérias e árqueas, né, que são as bactérias antigas. São todos seres procariontes e unicelulares, ou seja, formados por uma célula. Possuem parede celular, são autótrofos, né, realizam, né, a fotossíntese ou quimiossíntese, alguns deles, e são heterotróficos, ou seja, por meio da decomposição. Eles são seres que se reproduzem de forma assexuada, né, por divisão binária, ou fazem uma recombinação, uma conjugação. Aqui nós temos a imagem, né, de uma bactéria e todas as suas estruturas. Como são seres procariotos, eles não têm a membrana nuclear, né, o material genético ele está aqui contido, né, no citoplasma. Possuem aqui uma parede celular, a membrana plasmática, e aqui nós temos a classificação, né? As bactérias elas são classificadas de acordo com a sua forma, e aí a gente tem aqui os diplococos, streptococcus, diplobacillus, streptobacillus, né? A gente vai ter aqui várias
agrupamentos, normalmente as bactérias também vivem em colônias, e aí nós temos aqui a classificação. Falando um pouquinho das doenças, né, as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias, nós temos aqui algumas bem conhecidas, como a meningite, a tuberculose, hanseníase, tétano, cólera, leptospirose, sífilis, que são DSTs, assim como a gonorreia e a clamídia, né? A tuberculose, que ela afeta os pulmões, hanseníase, que afeta principalmente a pele, né? Antigamente conhecida como lepra, a cólera, que causa desinteria e é causada por bactérias em água contaminada ou alimentos contaminados, né? Foram assuntos, né? Foram doenças tratadas também e bastante conhecidas, né? No semestre passado. Para finalizar, nós iremos revisar agora o reino protoctista, né? Que foi o último reino estudado no último semestre. E o reino protoctista é constituído por dois seres, os protozoários e as algas. Os protozoários e algas, ambos são eucariontes, né? Também pertencem ao grupo dos eucariontes. Porém, esse reino ele tem bastante de características, né, que os diferenciam, mesmo fazendo parte, né, do mesmo reino. E aí a gente tem aqui os protozoários, que em sua maioria são, né, a sua constituição aqui é de seres unicelulares, enquanto que nas algas a gente vai encontrar grupos unicelulares, mas também temos os grupos pluricelulares, que são essas algas talófitas, pardas, verdes e as vermelhas. Dentro do reino protista, nós também iremos encontrar seres autótrofos, né, como é o caso das algas, mas também seres heterótrofos, né? E aí a gente vai ter aqui várias características, né, que vão diferenciar e tornar esse reino tão diverso, né? Para finalizar, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas doenças, né, causadas por protozoários, que são as protozooses. Protozooses, né, a gente vai ter aqui como primeiro exemplo a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nós temos também a giardíase, também causada por um protozoário chamado de Giardia lamblia. Ele normalmente é transmitido por meio de água contaminada. Doença de Chagas, né, causada pelo Trypanosoma cruzi, transmitido basicamente pela picada do barbeiro, né, que infecta e cai na corrente sanguínea e leva aí esse protozoário a causar várias complicações. Nós temos também a toxoplasmose, a malária, né, causada também pela picada de um inseto. A gente vai ter aqui o ciclo da malária. E a leishmaniose, né, que normalmente também é transmitida pela picada de um inseto e ela costuma causar feridas, né, na pele. Com isso, nós encerramos a nossa revisão. Espero que tenham gostado e que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.